Dando início ao estudo da filosofia da educação aplicada à teologia do curso Professor Padrão, o número 1 do nosso material didático diz: o nascimento da filosofia da educação. É claro que a filosofia da educação vai nascer com a filosofia, então contar um pouco da história da filosofia da educação é contar a história da filosofia. Lembrando que filosofia aqui, nascimento da filosofia, a gente usa o termo como normalmente as pessoas usam, descrevendo um período da Grécia, tá ok? Ali do 6º século antes de Cristo, principalmente, quando estaria nascendo a filosofia. Existe essa visão hoje, sabendo que, vamos dizer, filosofia como amizade ao saber, amor ao saber, conforme alguns definem, claro que já existiam muitos sábios, né? Salomão e outros países também. No Egito, com toda a sua heresia, claro, tinham muitos sábios lá, arquitetos, né? Acho que Imhotep, o homem que começou a construção das pirâmides, ele acho que é esse o nome dele, Imhotep. Ele é considerado um dos homens mais sábios, né, de todos os tempos. Realmente o que ele fez, aquela foi uma engenharia espetacular. Então haviam muitos pensadores, mas filosofia aqui falando desse conceito de filosofia, da forma como nasce na Grécia, porque ali é falado de uma concentração especial de pessoas, de pensadores, né? Tá bom? Então, antes teve pessoas, né, que manifestaram, mas praticamente de forma isolada. Nos dias de Salomão, né? Salomão, ele é uma raridade. Mas já ali na Grécia, então, houve muitos pensadores. Então, a partir do século VI a.C., surgem na Grécia alguns sábios que propõem outra forma de pensar e de explicar o mundo, valendo-se de argumentos racionais, de modo a teorizar a realidade a partir de elementos presentes no mundo natural. Assim nasceu a filosofia. Bom, então o que significa isso? Os homens que eles começaram a dar explicações para as coisas que os homens todos pensavam, né? Todos os homens pensavam que eram deuses. A idolatria levou eles a acreditar, né, que tudo que acontecia no céu eram deuses correndo para lá e para cá. E não, os filósofos vão ensinar, tanto que é considerado o momento que nasce a filosofia, o homem com quem nasce a filosofia, é um homem chamado Tales de Mileto. E exatamente porque ele explica essa diferença do que realmente significa aqueles objetos voando no céu, né? Os planetas com seus movimentos, o Sol, a Lua, tudo. E é interessante porque ele começa exatamente mostrando que aquilo ali não eram deuses, aquilo ali era algo que acontecia regularmente, que se você estudasse, você poderia perceber, né, os movimentos que aconteceriam no céu. E aí o que ele fez? A princípio ninguém acreditou, né? Esse indivíduo é doido, isso aí são os deuses correndo para lá e para cá. Mas aí ele fez o seguinte, ele marcou no dia 28 de maio de 585, essa data na filosofia é muito importante, porque alguns consideram, foi ali que nasceu a filosofia. Porque ele anunciou, olha, no dia, claro, no calendário da época, né, no calendário grego, mas que no nosso calendário equivale ao dia 28 de maio de 585 a.C., no momento que Jerusalém estava sendo destruída. Olha só que coisa, né? Foi em 586. Então, o que ocorre? Ele marcou um eclipse solar. Ele falou, olha, vocês vão ver o sol escurecer. E até aquele momento as pessoas pensavam que a lua passando na frente do sol, eles não pensavam que era a lua. Eles pensaram que era alguma coisa, que o sol estaria morrendo, né? Que tivesse alguma coisa tipo tragando o sol. Esse era o pensamento, né, da maioria dos povos. Então os gregos, eles acreditavam nisso. E aí o que ocorre? Ele falou, não, isso daí eu vou marcar um dia e hora, marcou um dia e hora e aconteceu. Por quê? Porque já haviam anotações, né, de muitos povos
contando o tempo de... Bom, então assim Tales de Mileto ele acabou mostrando que esses movimentos eles ocorrem regularmente. Então ele podia ver o intervalo, né, de tempo e anotações de pergaminhos. Os gregos faziam muito isso, e diz a história que Alexandre Magno, cada país que ele conquistava, ele levava sábios para pegar todo tipo de anotação que eles podiam, né? E, por exemplo, os persas foram, assim, tradicionalmente, um dos maiores anotadores do movimento dos corpos celestes. Então, com isso, ele marcou, acertou. A princípio, as pessoas falaram: esse homem tem controle sobre os deuses, né? Virava até uma meia heresia. E aí também, outra coisa que ele fez de bem interessante, porque, por exemplo, se tinha uma seca, os gregos tinham uma deusa, que era Deméter, né? A deusa Deméter, que é a deusa da agricultura. Então eles sacrificavam: vamos sacrificar aí 50 bois, né? E aí, se continuasse a seca, vamos sacrificar 100, continua a seca, vamos sacrificar 150, 200, até que chegava uma hora, acabava a seca. Bom, então o número de bois era esse, né? E fazer aquele sacrifício a Deméter. E o que vai acontecer? Tales de Mileto vai falar: olha, vocês estão aí vivendo uma seca muito grande, para de matar esses animais, eu posso solucionar o problema de vocês. E ele, o que ele fez? Ele desviou o curso de um rio, chamado Rio Halys, né, e levou água para aquela região que era inóspita, né, sem recurso hídrico, e acabou que eles então puderam ter mais alimento, tudo. Então não precisou sacrificar a deusa Deméter, tá bom? Então esse é considerado um momento de paradigma ali para os gregos, né? Nós podemos considerar que o povo de Israel ele tinha uma visão diferente, bem mais clara do que os gregos, acreditar que eram deuses correndo para lá, para cá. Então a visão de Israel era que Deus havia criado o sol, a lua, as estrelas. Então era a visão mais simples e, vamos considerar, a visão correta, né? Não era, os sábios filósofos acreditavam em deuses correndo de um lado para o outro. A Bíblia já dizia: não, isso aí são objetos que um Deus invisível, um Deus espiritual criou. Então a visão era diferente. E a filosofia acaba então que ela é marcada nesse nascimento pelas coisas que Tales de Mileto, esse homem que foi então considerado o primeiro filósofo, né? Então, aproveitando, vamos fazer uma comparação nessa questão, porque o nascimento da filosofia vai mexer tanto com a educação quanto com a religião. E a gente entende por que até hoje a filosofia ela é um pouquinho separada da religião, né? Por quê? Porque quando nascem esses pensamentos também vai ter um certo choque com aquela religião grega, né? Entre os que pensam e os religiosos. Tem até tem aquela história, né, de Troia, e na história de Troia foi feito um filme recentemente. Na história de Troia nós vemos exemplo se tratando de um conflito entre religião e entre pensadores. Porque Troia só foi destruída porque um determinado sacerdote olhou para um cavalo e achou que era uma oferta aos deuses que deveria levar para dentro da cidade, enquanto o príncipe, né, o filho do rei, falava: pai, vamos queimar esse cavalo, né? Acabou que ele deu ouvido à religião, e tem outros exemplos dentro do filme, né? Deu ouvido à religião, a cidade foi tomada, foi queimada e foi destruída, né? Então havia esse pensamento, que a religião, ela de uma certa maneira tinha um conflito com a filosofia, tá ok? Mas até como eu falei, o que a filosofia fez foi comprovar o que a religião já falava sobre a criação, né? Não são deuses andando de um lado para o outro. Então eles tiveram esse conflito com os deuses gregos, mas a filosofia, ela na verdade não tem nada de conflito, eu falo assim, com os cristãos. Pelo menos a filosofia como nasceu, porque eu sempre falo que a filosofia como nasceu, ela era ateísta,
Porque o pai da lógica, Aristóteles, ele, naquele debate dos gregos sobre o que era o elemento original, o que era a origem, e ele disse o seguinte, que tudo deriva, tudo deriva de algo, mas se tudo deriva de algo, tem que haver um algo lá no princípio que não deriva de nada, que ele seja eterno, que ele tenha dado origem a tudo. O que Aristóteles está falando? Ele está falando que a Bíblia também diz que existe um Deus eterno que tem que ter dado origem a tudo. Então, esse pensamento de Aristóteles, ele é 100% o que a Bíblia diz. Né? Questão de lógica, ele diz, olha, tudo que nós vemos aqui deriva de algo. Então, se deriva de algo, tem que existir um algo, né, que ele não teve princípio, que ele não deriva de nada, que ele seja eterno. Então, assim, para mim é um dos pensamentos mais teístas que existe. E é um dos pensamentos-chave da filosofia, né? Tá ok? Então, Aristóteles falou isso. Bem interessante. Então, eu não vejo como assim, algo que entre em conflito. Tá ok?